Esse aqui é o notebook perfeito para você que não quer gastar o rim, mas quer fazer de tudo. Porque realmente dá para fazer de tudo. Esse aqui sou eu editando um projeto arquitetônico nesse notebook, editando um vídeo e até mesmo jogando com ele. Vocês vão ver que ele consegue fazer um pouco de tudo e ele voltou a ficar barato. E sim, meus amigos, eu tô falando do Lenovo Slim 3, né? Essas duas versões aqui que finalmente voltou a cair de preço, tá voltando para preços mais aceitáveis e hoje eu acho que dos notebooks mais básicos é o melhor que tem para comprar no Brasil. E se você acha que não é, por favor, comenta aqui embaixo qual outro que é no lugar desse. Eu realmente acho que é esse. Mas fala aí, galera, presta atenção aqui, é o Lip. E bom, esse aqui é o modelo Lenovo Slim 3, ok? O modelo é o mesmo, os dois aqui na mesa. Mas existem algumas versões diferentes com processadores diferentes. Essas duas da mesa são as melhores para você comprar em custo-benefício. Especificamente no momento que eu tô gravando, este daqui é o melhor de todos, mas eu vou mostrar os dois, ok? Então, eu tô falando do Lenovo Slim 3 na versão com Ryzen 7 7735HS, que tá num preço absurdo, e na versão com i5 13420H. Bom, os dois notebooks são idênticos, só realmente muda o processador. Esse daqui, a versão com Ryzen, se você comprar aí, né, ele vai vir com Windows e 8 GB de memória RAM. Se depois, mais pra frente, você conseguir juntar uma grana, comprar uma memória RAM maior de 16 GB ou mais e fazer o upgrade, ele se torna mais forte do que a versão com Intel i5 para jogar, ok? Só essa que é a diferença, na hora de jogar com 16 GB de memória RAM ou mais. Com 8 GB de memória RAM, os dois são iguais e para trabalhar, os dois são iguais. A versão com Ryzen tá uma baita promoção boa. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a gente acabou de mandar lá no grupo de ofertas. Olha isso aqui. A gente acabou de mandar no grupo de ofertas. Olha o preço. Pois é, simplesmente R$ 3.364. Claro que quando você parcelar sobe um pouco, mas ainda assim tá muito bom. É na Shopee, esse aí é o anúncio dele. E eu vou deixar aparecendo aqui na tela e também o link dele tá aqui na descrição, tá? Já a versão com i5 tá um preço um pouco parecido, R$ 3.500 e poucos reais. Esse aqui, olha, no Mercado Livre. Olha aí o print dele. Esses dias estava barato também na Amazon, então onde tiver mais barato eu vou deixar o link aqui na descrição. E se quiser entrar no grupo de ofertas também, tá o link aqui embaixo, tá? Bom, os dois notebooks são iguais, como eu falei. Então o Lenovo Slim 3 é um notebook todo de plástico, mas é um plástico rígido, ó. Não é aquela coisa que tu amassa e aí ele amassa aqui atrás, sabe? Que nem as primeiras versões do Positivo, o Vídeo R15, por exemplo, que se amassava aqui e encostava até na ventoinha. Isso aqui não acontece aqui não. Outra coisa legal, tem entrada para cartão de memória, para você que usa câmera ou drone, quer passar arquivo, isso aqui é legal. Tem USB-A, aqui é o botãozinho dele de ligar. E na outra lateral, nós temos o USB-C, que carrega o notebook, dá para carregar ele via USB-C, isso é muito bom. Então, ele já vem com um carregador na caixa, eu tô até com o carregador dele aqui, eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o carregador dele, ó, bem pequenininho. E essa daqui é a entrada do carregador dele, ó. Mas, se você não quiser usar isso aqui, não tem problema nenhum. Você pode ligar o carregador do seu celular, que você já tem aí, o USB-C. Funciona perfeitamente nessa USB-C aqui, tá? Tem outra, a USB-A aqui. Tem saída HDMI. Isso aqui é bom para quem trabalha, vai ligar ele no monitor externo, já fica mais fácil. E também, entrada de CD, fone de ouvido no microfone. E aqui, entrada proprietária para o carregamento. Bom, a questão é o seguinte. Esses dois notebooks estavam custando um valor normal aí por volta dos R$4.000, R$4.200. Agora voltou a baixar de preço. E nesse preço, se você não está querendo gastar mais para ter um notebook gamer, às vezes você nem precisa de um notebook gamer, né? Um notebook com placa de vídeo, porque o que você vai fazer não é algo tão pesado. Essas aqui são opções muito boas. Por quê? Os dois aceitam upgrade de memória RAM. Então você pode abrir eles aqui e colocar mais memória RAM, trocar a memória RAM que vem nele, ou colocar mais memória RAM, trocar o SSD, vocês estão vendo aí eu abrindo ele, funciona muito bem. Eu já fiz upgrade, inclusive, nos dois, tem vídeo aqui no canal mostrando eles com 16 ou com 8 GB, hoje eu vou mostrar como que é usar eles com 8 GB de memória RAM, porque é como ele tá vindo nas versões mais baratas, tá? Então é um notebook legal que dá pra você comprar pra usar pra bastante coisa, e se depois você quiser dar um upgrade, você compra mais uma memória e troca aí na sua casa mesmo, é super fácil de trocar essa memória. Vocês querem um vídeo dedicado só fazendo upgrade nele? Eu posso fazer. Eu acho que eu já fiz no canal. Não lembro. Se eu já fiz, tá aparecendo aqui. Se eu não fiz, se vocês quiserem eu faço, tá? Que é tanto vídeo aqui que às vezes eu nem lembro se eu já fiz um vídeo dedicado para isso. Bom, e aí o que acontece? No preço que tá custando hoje, mais barato, compensa comprar a versão com Ryzen. Mas às vezes você tá vendo o vídeo, a versão com Intel tá mais barata. Então qual que é a diferença dos dois? Primeira coisa que você precisa saber, a versão com Ryzen e a versão com Intel, como eu falei, são iguais, mesma tela, eles têm telas
16 por 10, ó. São telas mais altas. Olha que bonito que fica aqui na mesa. Eles têm bordas muito finas e abre 180 graus, ó. Consigo abrir tudo aqui o notebook, tá? O teclado não é retroiluminado, é full size, tudo igualzinho. A versão com Ryzen, com 8 GB de memória RAM, é igualzinha a versão com i5. Porém, quando a gente faz o upgrade, eu já consegui até mesmo abrir jogos bem pesados na versão com Ryzen, como é o caso de Forza Horizon 6, um lançamento aí que não abre em vários computadores, abre aqui e fica jogável. Vocês estão vendo aí eu jogando Forza na versão com Ryzen 7 7735HS. Além disso, eu também já consegui abrir Homem-Aranha, Cyberpunk, vários outros jogos. Na versão com i5, eu também consigo jogar Valorant, Counter-Strike, Fortnite, Minecraft, GTA V, esses jogos também rodam aqui. Jogos mais pesados, como é o caso do Forza, não vai rodar. O que acontece, né? Quando você coloca mais memória RAM, eu consigo alocar bastante VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Eu consigo compartilhar a memória RAM com a memória da placa de vídeo integrada que nós temos aqui da AMD. E aí, a versão com Ryzen, você consegue extrair mais da placa de vídeo. E é uma placa de vídeo integrada melhor, ok? Do que a versão com Intel. Então, na hora que você faz o upgrade, você sente essa diferença na hora de jogar. Os dois você consegue jogar. A versão com Ryzen com upgrade joga melhor. Mas e para as outras coisas? Tem diferença? Eu vou falar bem a verdade para você. Usando dia a dia, os dois são iguais, ok? Os dois são muito bons. Eu vou começar falando de trabalho de um aplicativo que vocês pedem bastante. Vamos começar falando de trabalho, né? Eu instalei aqui o SketchUp, um aplicativo de arquitetura. Para quem faz projetos arquitetônicos de urbanismo, seja de casa, prédio ou até mesmo projetos que envolvem árvores, essas coisas, o pessoal usa bastante esse Sketch, né? Esse SketchUp é um aplicativo e tem várias extensões para ele. E aí eu vou falar agora do aplicativo e daqui a pouco eu mostro algumas extensões e falo de algumas extensões, né? Então eu tô aqui com um projeto que eu baixei na internet, eu não tenho um projeto aqui do Sketch, né? Eu não sou arquiteto, então sequer sei mexer tão bem assim nesse software, eu sei o básico aqui, mais para mostrar para vocês se roda ou se não roda, ok? Então, bom, vamos lá. Mesmo com 8 GB de memória RAM, ele aguenta o Sketch. Porém, na questão de perspectiva, eu não vou ter um desempenho tão bom na hora de fazer o render, tá? Mas na hora de ter a perspectiva, na hora de projetar aqui, sim, eu consigo mesmo com 8 GB de memória RAM. É claro que com 16 vai ser muito melhor, tá? Então nesse momento eu tô aqui com um projeto de uma casa e esse software eu consigo até colocar aqui, deixa eu vir um pouco para baixo aqui, eu consigo até colocar os materiais, olha só, mesmo com movimento, tá tudo bem. Consigo projetar aqui os materiais, então o material dessa porta, consigo vir aqui e mudar o material do ambiente, mudar a questão de sombras, então ó, tá com as sombras aplicadas, eu consigo mudar o horário do dia, então eu vou colocar aqui mais ou menos 10 horas, ó, mudou a sombra aqui, tá vendo? E isso aqui exige bastante, né, do computador, eu tô trabalhando essa questão de iluminação, mas mesmo assim é algo assim que tá tranquilo, cara, ó, de noite também, é algo que tá tranquilo, tá rodando bem, mesmo com 8 GB de memória RAM. O que eu vou começar a ter problema? Ó, cliquei ali, agora demorou um pouco mais para carregar. Mas tranquilo, consigo colocar. Então aqui, olha, vou colocar meio-dia. Meio-dia, de manhã, pegando uma sombrinha, mais claro, pronto. Deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui, que pode deixar isso aqui mais pesado. Talvez na questão de estilos, então eu tenho aqui os conjuntos de materiais, etc. Bom, tudo isso aqui, ó, tá bem, tá rodando bem. O maior problema aqui é quando você vai começar a fazer o render disso daqui, que é transformar essa casa, esse projeto naquela imagem mais realista. Para isso, existem algumas extensões aqui. Uma delas é o V-Ray. Esse V-Ray, ele pega toda a questão de iluminação do sol, das sombras, dos lustres, dos abajures, e ele consegue retratar isso de forma muito realista. Porém, ele é muito pesado. Então aqui já é um notebook que, né, tô aqui na versão com Ryzen, não é um notebook para que você faça isso aqui, esse V-Ray, né? Então é mais para essa coisa mais básica do projeto em si, dá para fazer de boa. Seja na versão com Ryzen ou na versão com Intel, eles vão tranquilo, tá? Inclusive aqui na versão com Ryzen, olha, com o Sketch aberto, com o projeto aberto, nesse momento que eu tô parado, não tô mexendo em nada, a minha CPU não tá usando, né? Tá usando só 2%. Beleza, mas a minha memória, mesmo aqui parado, já tá usando aqui quase toda, 86% da minha memória RAM. Por isso que 16 GB de memória RAM é importante, que numa hora aqui que eu começar a aplicar um monte de efeito,
a ficar vendo o projeto de vários ângulos, a colocar, ir lá dentro, colocar vários detalhes, o que vai acontecer? Meu projeto vai começar a ficar muito pesado, vai exigir muita memória RAM e eu não vou ter essa memória, tá? Então, dá para você comprar, dá para você ir trabalhando, começou a ver que tá precisando de mais memória, vai lá e compra memória, né? Meu Deus, entrei dentro da casa aqui, deixa eu clicar aqui na cena 6, pronto, ele já volta aqui. Mas olha, pode ver que mesmo projetando tudo aqui, meu processador, cara, não usou quase nada. Deixa eu voltar aqui para essa cena, vamos ver. Ó, não usa nada. Meu processador está utilizando 2% do processador, tá? 2%, quase nada. Minha GPU, que é a placa de vídeo integrada, que utilizou um pouco mais os núcleos 3D dela aqui para poder fazer esse render, e a VRAM, que é a memória da placa de vídeo, né? Tá utilizando 2 GB, está compartilhando ali com a memória RAM. Então, você ter mais memória RAM faz com que você também consiga fazer isso. Então, assim, dá tranquilo, tá? Agora, vamos para um outro aplicativo que vocês também pedem bastante para testar. Então, o SketchUp para arquitetura dá sim, AutoCAD também vai bem, só que na hora do render que não vai demorar mais, enfim, não é o ideal. O ideal é você projetar aqui e renderizar numa máquina mais forte, tá? E edição de vídeo, né? Software de edição de vídeo, como é que roda nos dois? Os dois são iguais também na hora de editar um vídeo? Sim, os dois são iguais, tá, pessoal? A capacidade dos dois é a mesma na hora de você fazer uma edição de vídeo. O processador, ele basicamente não entrega muita diferença em relação a isso. Agora, eu testei 2 softwares aqui, nos dois, tá? Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Então, do lado de cá, na versão com i5 eu tenho o CapCut, e do lado de cá, na versão com Ryzen, eu tenho o Premiere, mas eu também já testei o Premiere aqui, também já testei o CapCut aqui, tá? Então, eu deixei aqui só pra demonstrar. O CapCut é um aplicativo muito mais básico. Ele oferece ferramentas bem avançadas até de edição, mas de modo geral ele é mais básico. E ele foi projetado principalmente para dispositivos móveis, como celular e tablet. Então, ele consome muito pouca memória RAM. É o aplicativo ideal para você editar vídeo aqui no Slim 3, caso o seu Slim 3 esteja com 8 GB de RAM, tá? Porque é o aplicativo que menos utiliza RAM. Então, eu coloquei um projeto aqui, vídeo em 4K, alto bitrate, coloquei alguns efeitos, então aqui o efeito de like, efeito de transição também, ó. Efeito de transição, esse efeitozinho, vários efeitos, e em nenhum momento ele travou, não ficou lento, ó, dei o play, ele vai, pausei, dei o play de novo, então muito rápido, o render também muito rápido, então não tem o que falar, cara, o CapCut é perfeito para esses notebooks, principalmente com 8 GB de RAM. A única questão é, quando você está editando, isso aqui pode acontecer, ó, a bateria vai embora mais rápido, tá? Uma edição de vídeo, você vai aguentar com a bateria completa mais ou menos 1h30 a 2 horas de edição de vídeo no máximo, ok? Então é mais ou menos esse o tempo que a sua bateria vai durar. Então o CapCut, lindamente bem. Já o Premiere Pro também dá para você fazer edições com 8 GB de RAM. Porém, se você vai ficar editando por muito tempo, vai chegar um momento que você vai começar a ver ele travar, ele ficar lento, por conta da quantidade de memória RAM. O Premiere exige mais memória RAM mesmo, tá? Então eu tô aqui com um projeto de 20 minutos, cheio de efeito, de um vídeo que foi pro canal. Acabei de atualizar aqui o meu Premiere, ele está inclusive aqui, olha, atualizando os drivers da GPU pro Premiere para poder rodar melhor. E ele roda? Óbvio que ele roda, ele vai rodar muito bem, como vocês estão vendo aí agora. Você consegue aplicar efeito, você consegue dar play na timeline, mas, mais uma vez, não é o ideal. Nesse projeto de 20 minutos, é um projeto que, cara, você vai levar mais ou menos aí umas 7 horas para editar um vídeo desse. Depois de 3 horas editando, o notebook já vai começar a ficar mais lento, vai começar a travar, porque vai ter muita coisa armazenada nesse projeto. Então, o Premiere também é um aplicativo que roda, mas para projetos mais básicos. Projetos mais avançados, coloquem mais memória RAM. Agora, com mais memória RAM, acredite se quiser, ele aguenta muito bem. É claro que na hora de você fazer o render do vídeo, ele vai levar um tempo maior do que se fosse um notebook gamer, né? E para poder mostrar a diferença da versão com i5 e também da versão com Ryzen, eu peguei o mesmo projeto de 3 minutos, apliquei os mesmos efeitos, tudo igualzinho, e coloquei para renderizar nos dois notebooks. Aquele que renderizar mais rápido é melhor. A versão com i5 13420H renderizou esse projeto em 4 minutos e 47 segundos. Já no caso a versão com Ryzen 7 7735HS, 4 minutos e 32 segundos. Provando que sim, a versão com Ryzen é um pouquinho mais forte, mas você pode ver que é pouquíssimos segundos de diferença. Na prática, não tem diferença, não tem nada que
para trabalho que a versão com Ryzen rode, que a versão com i5 não rode, tá? Então realmente para trabalhar eles são idênticos e trabalhando no dia a dia você não percebe nenhuma diferença, tá? Agora a única diferença de fato fica para quando você vai rodar jogos que exigem mais da placa de vídeo integrada. Só isso. Então, projeto básico do Premiere ou do CapCut, vai tranquilo. Agora pegou o Premiere Pro, colocou um projeto super pesado como esse que tá aqui agora, que levou, sei lá, 7 horas para edição, e começa a dar um play, olha só o que acontece, olha, eu dei o play aqui na timeline, a timeline tá travando, e olha o quanto de memória RAM tá usando, 100% da memória. O processador não tá utilizando tudo, tá? Tá utilizando só 85% do processador, e a placa de vídeo, 72%. O maior problema tá na memória RAM. Então é isso que eu te falo, você vai começar a projetar coisa muito complexa, você vai ter esses travamentos por conta da RAM. Como resultado, olha, vou tentar dar o play aqui, ó, nessa timeline, ó. Nem vai, tá vendo? Agora foi. Mas assim, não tá passível de edição aqui. E o problema é a memória RAM. Colocou mais, resolveu o problema. Então vocês viram, trabalhando, os dois são iguais, o tempo de renderização do vídeo é basicamente o mesmo, com 8 GB de memória RAM não tem diferença. Quando você fizer o upgrade, a versão com Ryzen vai ser melhor. Então assim, minha conclusão aqui é o seguinte. Os dois estão no mesmo preço? Vai na versão com Ryzen. Um tá mais caro que o outro, então, por exemplo, o Intel tá mais caro que o Ryzen, vai na versão com Ryzen. Se o Ryzen tiver mais caro que a versão com Intel, aí vai na versão com Intel, ok? Não tem muito por que você ficar com dúvida nisso, né? A versão com Ryzen consegue ser melhor com upgrade, normal, eles são iguais. É um notebook muito bom, pessoal. Ele é simples, né? Ele é de plástico, não tem acabamento em metal nem nada, mas, cara, a tela é muito boa, IPS, eu consigo enxergar, ó, mesmo de lado. O brilho é muito alto, inclusive, eu tive que colocar o brilho no mínimo, porque olha, se aumenta o brilho, olha como é que fica. A tela é realmente muito boa. Tem uma webcam aqui com bloqueador físico, para sua privacidade, você consegue bloquear a webcam, desbloquear. O botão de ligar é na lateral, então isso aqui é muito bom. Às vezes você está trabalhando, está tomando um café, derramou alguma coisa nesse teclado, quebrou o teclado, você ainda consegue usar o notebook ligando ele pela lateral e conectando um teclado externo. Então, eu realmente gostei demais. De todos os notebooks básicos que a gente vem testando nos últimos anos, esse é o que mais me agradou. Infelizmente, os preços subiram bastante, mas, felizmente, melhorou um pouco agora nesse último mês. Então, fica aqui a recomendação, você quer um notebook para trabalhar, para estudar, até mesmo para jogar no uso básico, né? Nada muito avançado. Isso aqui é o que tem para hoje e, sinceramente, tá bom sim, né? Não é um notebook gamer, não é um notebook para trabalhos pesados, mas ele cumpre um pouquinho do papel de cada coisa, principalmente se você souber usar ele. Se você tem um Lenovo Zen 3, comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui que próximo vídeo você quer ver do Lenovo Zen 3 aqui no canal. Tamo junto, galera, valeu e falou!